Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o horário que você está ouvindo aí, mas aqui a gente está começando nossa semana do mercado imobiliário por elas. E eu tenho a honra nesse primeiro episódio, nesse primeiro encontro que a gente vai fazer, de chamar uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas eu já participei de algumas salas do Clubhouse que eu ouvi ela falando, também estava em algumas, e achei muito bacana o posicionamento dela, depois fui no Instagram, encontrei, vi um pouco mais do trabalho que ela vem fazendo, que é fantástico dentro do mercado imobiliário e que tem tudo a ver com essa semana de eventos que a gente vai falar. Então, eu vou subir ela aqui para falar com a gente, deixa eu só apresentá-la para vocês. Ela tem 10 anos de mercado imobiliário, o mesmo tempo que eu, é líder de marketing da MGQ em construtora e criadora do projeto Corretora de Marca, que ensina o poder da presença digital para as corretoras do mercado imobiliário. Fantástico. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui e eu tenho certeza que vocês vão ter bastante insight, bastante provocações dentro desse nosso encontro. Então, deixa eu puxar para cima aqui. Giovana, tudo bem? Como é que vai? Oi, olá pessoal, né? Oi, Jota, prazer estar aqui com vocês. Obrigada por esse convite e por compartilhar aqui nesse ambiente tão íntimo, né? Eu sei que esses corretores aqui são realmente diferenciados, então é realmente um prazer estar aqui podendo contribuir aí com vocês, falando um pouquinho aí sobre posicionamento, sobre presença digital. Show de bola. Giovana, é uma honra te ter aqui comigo aqui, com toda essa nossa audiência que tá ouvindo a gente, tá? Esse evento, deixa eu te explicar um pouco como é que ele funciona, tá? A gente fez um evento há um tempinho atrás, algumas semanas atrás, e foi o primeiro que eu fiz, tá? Então eu tô começando a ter intimidade ainda para não bater no microfone, com as luzes, então, ainda tô aprendendo, tá? Mas uma coisa que eu fiz no nosso primeiro encontro foi me comprometer com o pessoal que estava ouvindo, que eu faria o papel de extrair o máximo de insight, o máximo de dicas de quem está falando comigo. E aí eu fiz isso e acabei pegando gosto, tá? Então, ao longo dessa nossa conversa aqui, eu sempre vou tentar puxar alguns assuntos que as pessoas que estão nos ouvindo possam anotar e tentar colocar em prática já no próximo dia, já melhorar um pouco no caso aqui do nosso assunto, do seu posicionamento, né? Para ser mais ouvida dentro do mercado imobiliário. Então, eu queria começar contigo. Me conta um pouco para a gente aí como é que foi essa tua história, essa tua trajetória no mercado imobiliário. São 10 anos de mercado. Como é que foi o começo para chegar até aqui dentro de tudo que tu vem fazendo, que é super bacana? Bom, eu sou nascida e criada aqui no mercado imobiliário de Praia Grande, mas minha grande paixão sempre foi a comunicação. Então, era onde eu queria, era onde meus olhos brilhavam, era onde eu falava assim, é onde eu quero mesmo, e era um sonho. E por muito tempo eu trabalhei, né, na parte de marketing, de consultora, tive minha agência de marketing, mas eu não me sentia realmente fazendo diferença naquele dia a dia, aquele gostinho mesmo, né, que a gente vê que quem está no mercado imobiliário tem aquele impulso, assim, aquele brilho realmente nos olhos. E aí foi em 2018, quando eu comecei a trabalhar interno com a equipe de vendas, alinhada ali no dia a dia, que eu senti esse dinamismo, né, essa questão acho que é o dinamismo mesmo, que eu acho que é do comercial, que você tem que ir atrás, tem que ter essa proatividade, tem que buscar conhecimento. E eu comecei a me apaixonar por isso, pela essa questão das pessoas, da gestão de pessoas, de ver o quanto que eu podia contribuir na jornada, né, na trajetória profissional delas, na pessoal também, e elas na minha. E quando esse retorno, né, em 2018, eu tinha acabado também de ser mãe, né, fazia ali 6 meses que eu tinha sido mãe, e mudou muito esse olhar. Então, eu via as corretoras no dia a dia, no plantão, as peculiaridades do dia a dia delas, e às vezes um dia corrido de plantão, sair para buscar na escola, voltar, e tudo isso foi me apaixonando por essa troca no dia a dia. E aí foi quando, no fim de 2019, eu decidi trazer esse projeto, que foi Corretora de Marcas. Eu batei num papo com a corretora no meu plantão, ela falou assim, nossa, encontrei um outro corretor na rua, ele me falou que o corretor de construtora é um corretor de grife. E aí eu pensei, bom, minha base sempre foi muito estudo do branding pessoal, quando eu tive agência eu foquei muito nisso, então fazia essa questão do branding pessoal, todo o projeto de comunicação, não só para empresas, mas para arquitetos, designers de interiores, eu comecei a trazer isso para o meu dia a dia, para minha equipe. E aí foi quando eu comecei, falei, não, preciso ampliar, a minha paixão pela comunicação, vamos tomar as duas coisas. E foi quando eu comecei o Instagram, o projeto Corretora de Marca, falando sobre marketing, sobre posicionamento, né, sobre branding pessoal, que é a gestão da marca pessoal nas redes sociais.
E, né, fui plantando, estou ainda plantando essa semente, e está sendo incrível essa troca, de ver aí o quanto a gente pode contribuir, né, quanto eu posso contribuir na jornada de corretoras, e o quanto tem sido incrível essa caminhada juntos. Então tem sido bem legal mesmo essa questão, essa troca que o digital está proporcionando. Que bacana, que bacana. Pegando alguns pontos da sua história aí, muito legal, viu? História muito bacana no mercado. E esse ponto que você falou de você ter sido mãe, né, bem no começo ainda, quando tava mudando, né, o modo de trabalho, isso é um desafio que a gente vê acontecer, não só no mercado imobiliário, como todos os mercados, né, que as mulheres às vezes passam por isso, né, de estar fazendo, às vezes, uma troca de carreira ou mudando, e aí acaba sendo mãe, ou às vezes nem está mudando, mas está ali na mesma empresa. Mas como é que foi para ti, assim, e já puxando uma dica de como tu fez para conseguir conciliar isso, porque eu nem imagino o trabalho que é, né, mas eu vejo, assim, que deve ser, né, bastante desafiador fazer isso ao mesmo tempo. Como é que foi para ti, assim, já dando uma dica para as mulheres que estão nos ouvindo, que são mães ou estão sendo, né, ou vão ser daqui a pouco também? Bom, eu acho que eu pelo menos, quando eu tinha minha agência de marketing, e aí foi quando eu fui mãe, eu já tinha tudo planejado. Eu tinha chiqueirinho na agência, eu tinha tudo. Minha filha nasceu prematura, eu fiquei 3 meses dentro, trabalhando já home office, e ali eu comecei a me questionar, falar, não é isso que eu quero, não tô sentindo, né, que eu tô com aquela vontade, me dando o meu 100%, que é aquela minha paixão mesmo. E foi quando eu decidi encerrar a agência. E nessa transição, uma consultora MG, que era uma dos meus clientes, e foi quando ela me chamou para trabalhar interno. E aí eu comecei a fazer essa ponte de fazer interno só em marketing, e o gerente de vendas me fez esse convite. E eu acho que o que mudou muito, acho que quando eu fui mãe, foi quando eu descobri uma Giovana muito mais segura do que queria. Então, se antes eu tinha aquela insegurança de, será que eu vou? A maternidade, ela me trouxe um pouco mais do mulher, né? Dessa questão da segurança. E quando ele me fez esse desafio, eu fiquei super insegura. Eu falei, mas eu não tenho como acompanhar esse ritmo, esse dia a dia da equipe de vendas. E ele me falou assim, eu preciso de você uma vez na semana presencial. Eu amamentava exclusivamente, né, ainda na época. E hoje o que eu vejo, assim, de dica, e foi quando eu topei, né, então fazia boa parte do home office, e o presencial começou depois 2 vezes por semana, e aí foi aumentando gradativo. Mas eu acho que o que eu consegui, que eu consegui fazer isso, foi tendo rede de apoio também. Acho que são vários pontos que a gente precisa. Não adianta a gente pensar que a gente consegue sozinha, porque não consegue. Então, essa cobrança, né, às vezes fala assim, mas como você conseguiu trabalhar com sua filha pequena? Então, acho que são um conjunto de fatores. Não adianta também você só se cobrar, sendo que às vezes você tem que ter uma empresa que também levante essa bandeira e que te ajude nesse processo. Né? Então, eu tinha essa flexibilidade que me proporcionou e que me ajudou muito. Eu sempre tive minha mãe, né, meu marido, e tendo uma rede de apoio que também me ajudava para eu conseguir fazer um presencial, para eu conseguir também, enquanto eu trabalhava, ter o foco. Então, eu acho que tudo é o seu tempo, que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história. Mas o que eu deixo muito, que eu acho que a maternidade traz, assim, é a questão do foco. Né? Você tem aquele tempo para produzir. Então, você foca e faz, você consegue ter muito mais produtividade. Agora, o que eu deixo de dica é também deixar um pouco mais leve essa questão de autocobrança. Né? A profissão de corretora de imóveis, ela te dá muita flexibilidade. Eu acho que você tendo foco e organização, você também consegue produzir muito em casa, né? Então, assim, olha, não adianta você colocar, por exemplo, 10 coisas na sua lista se você tem 1 hora e que você não vai conseguir. Então, às vezes é melhor você focar nas 3 coisas bem feitas do que em 10 para você tentar dar conta de tudo e se sentir frustrada com você mesma. Então, eu acho que essa é uma dica que eu dou, porque eu acho que é muito importante esse lado, né? Essa questão da autocobrança. Então, eu sempre tento me colocar para cima. Peraí, né? O copo meio cheio. Consegui 3 coisas, uau! Amanhã eu tenho 4, mas é isso. Então, acho que essa é uma dica importante, sim. Muito bom, e isso vale para, acho que durante toda a jornada na carreira, né? E vai muito também do autoconhecimento, né? Tu te conhecer, entender qual é o teu, aonde tu consegue ir, e aí aos poucos tu vai aumentando o teu limite, né? Tu vai se tornando quase ilimitado, mas tu vai aos poucos entendendo isso e começando por algo que tu consiga bater, porque não tem coisa mais legal quando a gente consegue bater uma meta, né? Quando a gente marca que quer fazer 3 coisas e consegue fazer as 3 coisas, nos dá
esse sentimento, né? E o nosso corpo vibra com isso também, né? Eu brinco que eu sou bem digital, né? Gosto bastante do formato digital, só que eu não largo a minha agenda de papel, assim, pelo menos algo, né, do dia a dia, porque nada me tira o prazer de que pegar o grifa-texto e estar Muito as bom. atividades feitas. O tiquezinho do digital, para mim, ainda não faz o mesmo efeito. Muito bom. Eu também, tá? Eu também tenho o bloquinho de anotações também físico aqui, com uma caneta, e não tem coisa melhor você rabisca ali enfim, acabou, né? No digital não tem esse mesmo, por mais que até quando tu usa às vezes uma ferramenta como o Trello e tu bota no feito, ele tem agora um efeitinho, né, de comemoração, Sim. mas não é a mesma coisa quando a gente rabisca mesmo e tira da frente, né? Muito E legal. você até falou de autoconhecimento, Jota, só para complementar, que eu acho que é bem interessante também. Eu falo bastante de autoconhecimento para a presença digital, mas falando aqui na produtividade, é você também entender como a sua emoção, né, naquele dia também. Porque tem dia que às vezes a concentração está um pouco mais difícil, ou às vezes a comunicação, você não está muito afim de falar com tantas pessoas, e aí você também ter esse autoconhecimento de pensar, tudo bem, hoje não é um dia que eu vou fazer minhas ligações, né, vou fazer os atendimentos, mas é um dia que às vezes eu consigo colocar um e-mail em dia, eu consigo colocar uma planilha em dia. Então, você tendo esse autoconhecimento também para fazer essa gestão, eu acho que isso também influencia bastante. Muito bom, muito bom. Entrando no ponto também que você falou de questão de marca, né? De construção de marca, eu sou um dos que gosto muito de falar que o corretor, né? A profissão de corretor e corretora, você muito mais precisa vender, digamos assim, o seu serviço, né? A sua imagem, a sua marca mesmo, do que vender produto, porque o produto acaba sendo uma consequência. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo muito corretor que faz muito anúncio focado no imóvel. Tu vê o Instagram, ele é um Instagram basicamente um classificado, né, um classificado online, porque só tem foto de imóvel ali, tu não sente, tu não vê a pessoa, né, tu não consegue entender, se conectar com ela. E eu gosto muito de falar isso, o corretor ele tem que pensar muito na sua marca antes antes do próprio imóvel, do próprio produto, né? E tem um negócio muito legal que eu vi no seu perfil do Instagram, que é uma frase que tem lá, incentivando mulheres a ser mais que vitrines de imóveis, né? Eu achei ela muito, muito bacana. Fala um pouco também sobre o significado dessa frase e como se conecta com a marca também. Bom, quando eu decidi vir para o digital, primeiro, antes, né, do digital, comecei a falar muito e trazer essa questão da marca para a minha equipe. E quando eu comecei ali a abrir um grupo e falar com a minha equipe, eu, né, achava assim, eu trazia muito conteúdo, mas eu sentia muita dificuldade de me conectar. E eu comecei a observar que a minha conexão mesmo, por quê? Porque às vezes as pessoas, os homens, principalmente, olhavam e falavam, nossa, mas eu misturava um pouco dos assuntos, né? E aí eu falava daqui a pouco de maternidade, dessa questão enfim, de tempo. E aí eu comecei a perceber que a minha comunicação, eu tinha muito mais facilidade de me conectar com mulheres. Porque eu estava vivendo um mundo muito que aflorou muito esse lado feminino pós-maternidade. E aí eu comecei a fazer o teste. Então, quando eu vim para o digital, eu já falei assim, eu vou falar exclusivamente com mulheres. Então, não foi exclusivamente pensando em tirar os homens, mas pensando mesmo nas peculiaridades que eu, mulher, senti e que como eu poderia contribuir com outras mulheres. E aí, ao longo desse processo, eu fui chegando, né, eu acabei entendendo que o meu trabalho era ajudar as pessoas a serem mais do que vitrine de imóveis, porque eu defendo muito essa questão do conteúdo, de você mostrar a sua marca, de você trazer o seu diferencial e conduzir o seu cliente ali no digital, não só como você falou, com um produto, mas trazendo o que você pode contribuir, qual que é o seu diferencial. E quando eu comecei a construir isso, eu fui entendendo também que eu também fui quebrando barreiras junto, que eu fui entendendo as peculiaridades da mulher. Então, a mulher, ela tende a ser muito mais insegura que o homem, porque a mulher, ela acaba tendo, enfim, essa questão com o corpo, essa questão com autoestima muito mais forte. Então, tem todas essas inseguranças que acabam influenciando no dar a cara a tapa no digital. E aí, conversando e vendo o quanto que eu estava contribuindo, tendo essa troca e esse feedback das corretoras que me falavam no digital, eu falei, é isso. Então, eu estou incentivando, né, ajudando elas a descobrirem esse potencial
de dar a cara a tapa, de serem mais que vitrine nas redes sociais. Então, isso acabou sendo realmente uma marca muito forte minha e um propósito também dentro aqui do digital, dentro do meu trabalho, dentro do meu dia a dia, né? Porque eu falo que o digital, ele é um recorte do que a gente é, do que a gente faz. Então, por mais que hoje eu não trabalhe exclusivamente no meu dia a dia com marca pessoal, com gestão de marca pessoal, com presença digital, porque eu tenho outras tarefas ali envolvidas no marketing da empresa, eu trago esse meu recorte no digital muito focado nisso, porque é o que eu gosto, é como eu posso contribuir. E acabou sendo uma marca. E aí, quando a gente fala de ser mais do que vitrine de imóveis, é porque os imóveis, eles vão estar aí, né? Então, o que faz, na verdade, o cliente ele comprar de um corretor A em vez de comprar com o corretor B? É realmente essa conexão. A gente sempre fala, e hoje essa frase está muito até batida, de pessoas compram de pessoas se conectam com pessoas, e é isso. Porque o que faz fazer ter a segurança, ainda mais no imóvel, que tem um ticket alto, né? Investimento de uma vida, o que vai fazer ela ter segurança de seguir ou não, né, na compra daquele imóvel é a conexão com o corretor. Então, usar o digital a favor para trazer essa visibilidade, para trazer essa conexão com o cliente, isso é muito importante. Entender que o digital ele é um meio, tá? Então, ele não é o fim. Você não está entrando no digital para ser blogueirinho, para ser influencer. Você está entrando no digital para ser um meio, uma ferramenta de trabalho para você potencializar as suas vendas. Então, eu acho que esse é um grande ponto, assim, de você entender. E que se você postar só vitrine, de só imóveis, só produtos, onde que está o seu diferencial, né? Onde que realmente o cliente vai falar, me deu vontade de eu entrar em contato com ele e saber mais. Então, trazer esse olhar, eu brinco muito nessa analogia, assim, do offline. Então, quando você faz um fechamento de mesa, quando você faz uma visita num imóvel com um cliente presencial, você não conta uma história, às vezes o cliente chega com um filho, você fala assim, seu filho tem quantos anos? Estuda em tal escola, e o meu também. Então é isso, é você trazer essa conexão que você tem com o presencial e o digital. Eu sinto que é o grande desafio, mas isso é possível, né? Porque o digital ele é um recorte, ele é um pedaço da sua marca, mas hoje é um pedaço que importa muito e que contribui muito também com a sua imagem. Excelente. Acho que olhar dessa forma, você trouxe de uma maneira muito, não vou dizer simples, mas de uma maneira muito clara de entender. Claro, como você falou, desafiador, né? Não é fácil fazer, sair fazendo, né? Apesar de que boa parte das dicas sejam essas, né? Começa a fazer, começa a produzir para te soltando, digamos assim, né? Mas foi uma maneira muito clara de entender como a corretora, né? O corretor, a corretora, principalmente nesse evento que está nos ouvindo, começa a olhar o digital, né? O Instagram, principalmente, que eu acho que é o canal que mais deixa isso em evidência, não como aquele negócio, pô, mas eu vou ter que virar blogueira, né? E esse medo de julgamento, né? Você falou da questão de autoconfiança, depois trouxe essa questão de que eu acho que de ser julgado também. Eu acho que essas são as principais travas, talvez, né? Que as pessoas enfrentam, que as mulheres enfrentam para começar a se posicionar. E que, não, claro, não é fácil quebrar essas barreiras, mas você começa fazendo e vai te soltando aos poucos. E eu acho que enxergar dessa maneira como uma ferramenta de trabalho, ele é um meio, né? Então você sai na frente quando você usa mais uma ferramenta, assim como antes a gente usava, fazia ligações, fazia entrega de folder. Essa é mais uma maneira que tem, né? Você tem o site também, tem os portais, e ter usar a rede social dessa forma, acho que é uma maneira mais inteligente de enxergar e mais fácil de começar a te desprender. E principalmente por um ponto legal é que a rede social é pessoal, né? Então, diferente, por exemplo, do site da imobiliária ou da incorporadora ou do site lá do portal que tem uma série de imóveis, quando alguém entra na tua rede social, ele está entrando na tua rede social. Então, é aquele momento que tu tem para mostrar o serviço que tu presta, né, para fazer a tua voz ser ouvida, né? E sobre esses desafios que a gente acaba tendo, essas barreiras, que realmente não é fácil, por isso que até no início eu comentei que é o meu segundo evento que eu faço assim de gravação, porque realmente não é fácil, né? Eu gosto muito de falar, gosto de apresentar para várias pessoas, mas se você botar uma câmera na frente, é totalmente diferente, e eu vou dizer que é mais difícil do que tu tá falando para mais de 2.000 pessoas, né? Vendo todos esses relatos também de mulheres que você já está ajudando e impactando, tanto online quanto falando pessoalmente, tu consegue identificar assim,
um passo a passo, digamos assim, de como é que tu começa a te travar, a começar no digital? Bom, só deixando uma curiosidade aqui registrada, que você sabe que o maior medo, né, do ser humano não é de morrer. Já tem pesquisas que mostram que o maior medo é falar em público. Então, acho que isso tem tudo a ver, já diz muito, né? Porque isso também não é só mulher ou homem, só questão de gênero, só mulher. O homem também tem, é um todo, né? Então, eu acho que isso acaba sendo uma dificuldade, como foi para mim também. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, sou uma pessoa que eu sempre gostei muito, né, de falar enfim, de me posicionar mesmo. Só que eu tive também muitas inseguranças, né? Então eu lembro um evento, um meeting em 2013, que eu tinha montado todo o projeto do meeting na consultora para fazer o lançamento, e chegou na hora eu falei, não, né, passei para outra pessoa fazer, e aí a pessoa ia falando e na minha cabeça já ia corrigindo, falando, por que eu não fiz, por que eu não fiz? E ali eu me prometi que eu falei, não, eu não vou mais deixar e passar a bola, né, eu tenho que começar a dar cara a tapa, porque eu gosto disso, eu sou bem segura. Então, eu gostei muito desse conceito, viu? Dar a cara a tapa. Cara a tapa. Gostei. Que bom. E aí, assim, eu até tenho uma brincadeira, que eu sempre falo aqui lá no Instagram, eu falo isso, vamos dar cara a tapa juntos, porque foi realmente isso. Então, quando eu comecei, eu sempre brinco, eu tinha um logo na minha fotinho, o meu @, era corretora de marca, eu aparecia, mas assim, você vê que hoje a postura é completamente diferente. E o porquê que eu tô dizendo isso? Porque eu passei por isso também. Você não vai chegar lá no Instagram já se soltando, já falando, oi, tudo bem? Não, é um processo, né? É um pouquinho de cada vez. Então, e cada um também tem seu tempo, cada um tem seu momento. Então, é você também entender e respeitar isso, né? Não se cobrar. Eu falo que se você pensar na questão da escada, a gente sempre olha lá o fim, né? Então, o fim é você gravar vídeos com desenvoltura, você falar, você realmente dá a cara a tapa sem problema nenhum. Agora, o primeiro passo é você começar a desconstruir isso, né? Então, primeiro eu falo aqui assim, é olhar para dentro e realmente, assim, enfrentar aquelas falsas desculpas, né? De falar assim, por que eu não estou fazendo? Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque isso não vai me ajudar. Meu cliente não está na internet. Enfim, são várias desculpas. E aí, quando você começa a entender que qual que é o seu medo real, quando você começa a ter essa consciência, você vai começando a quebrar isso. Então, eu tinha identificado que o meu medo era do julgamento. No entanto, que eu tinha criado outro Instagram, eu não estava usando o meu Instagram onde eu tinha meus amigos, onde eu tinha minha família, eu fui para um ambiente onde ninguém me conhecia para começar a falar, né? Porque a gente sabe que esse medo do julgamento não está em pessoas que não conhecem a gente, mas pessoas que conhecem. Esse é o medo, né? De falar, olha, ela tá blogueirinha. Verdade. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei, não, tudo bem, mas eu vou encontrar uma forma de começar. E a minha forma de começar foi tendo outro Instagram aqui, criando outro Instagram para começar. Hoje já ativei o outro e falo, gente, vem para esse que eu tô aqui agora. Então é um processo, né? Mas eu acho que esse é o primeiro passo, é você entender realmente qual que é a sua desculpa e para você começar a enfrentá-la. E aí ver assim, quando você vê que a sua vontade de dar cara a tapa é muito maior que o medo, é muito maior que o medo de ser julgada, é muito maior que o medo de te chamarem de blogueirinha, é muito maior do que o medo de não conseguir ou falar alguma coisa errada, você vai conseguindo, né? Então, para isso, fala assim, não, eu tenho muita vontade, é isso que eu quero. Então, por exemplo, você está indo numa visita no apartamento que você quer registrar, você quer documentar ali a sua jornada, do seu dia a dia, em vez de você já sair, você falando, se mostrando no celular, começa a filmar, começa a falar, trazer primeiro a sua voz, né? Você orientando e trazendo isso para você ir se adaptando também, né? Até eu gosto muito também de outras ferramentas, assim, até hoje tinham mandado um WhatsApp para mim, que um exercício até que eu dei lá no Instagram, que eu falei assim, pega uma pessoa hoje que às vezes vai ser sua zona ali de segurança, em vez de você responder e falar com ela no WhatsApp por texto ou por áudio, manda um vídeo, porque isso vai te ajudando também a destravar, né? E aí hoje eu recebi um vídeo, falei, Giovana, estou fazendo aqui, o seu desafio, o cara tapa, então em vez de te mandar no escrito, eu estou te mandando um vídeo. E eu achei isso realmente legal, porque eu falo, né? Então, acho que esses são passos para vocês destravando. E eu gosto muito também da ferramenta Melhores Amigos no Instagram, onde você vai lá nas configurações, você registra os melhores amigos,
E aí você também coloca ali a sua zona de segurança, ali seus próximos, ou uma amiga, um amigo que também tem essa vontade de dar cara a tapa, mas ainda está inseguro, adiciona lá, porque isso te ajuda muito a gravar direto no Instagram. Porque senão, gravar 50 vezes e nunca tá bom. Quando você grava direto na ferramenta, talvez às vezes o filtro te ajude a se sentir tipo uma autoestima. Então, nesse começo, não focar muito em qual assunto, no que você está falando, mas em como, fazer, né? Então, ter isso acho que ajuda muito, assim, essas pessoas que vão junto com você, estimulam, falam, não, então vamos. E foi isso que aconteceu comigo, eu comecei a dar cara a tapa e ao mesmo tempo que as corretoras, então isso foi muito legal, porque quando eu comecei a fazer live, por exemplo, foi no começo da pandemia, né, em março de 2020, e aí eu pensei, eu quero fazer live, eu vou chamar as corretoras, e aí eu coloquei lá no story, quem quer dar cara a tapa? Vamos fazer a live da cara a tapa. E aí foi uma sequência de 10 lives, e fomos desconstruindo e dando a cara a tapa juntos. E isso foi muito bom para mim, foi o que fez a virada de chave para eu conseguir me sentir à vontade lá no ambiente digital. Muito legal. E de repente, imagina uma corretora que está nos assistindo, está nos ouvindo, que ela tenha, daqui a pouco, na equipe da imobiliária que ela trabalha, ou se ela é autônoma, daqui a pouco conhece algum amigo que é corretora também, pode fazer esse desafio em conjunto, né? Vamos começar a produzir conteúdo juntas, de repente uma grava a outra, né? Vão conhecer o imóvel. Acho que isso pode ser muito legal também, né? Tu ter alguém que está nesse mesmo passo, né? Tá dando a cara a tapa junto, né? Para fazer. Você falou um negócio... Isso aconteceu até na minha equipe, inclusive. Assim, duas corretoras iam visitar junto, fazer, e uma apoiava a outra. Então, isso foi muito bom mesmo. Até porque, assim, eu vejo que o mercado, felizmente, está começando a ter bastante referência, né? O mercado imobiliário, ele, até pouco tempo atrás, eu lembro quando eu entrei, que foi a mesma época que você entrou, você não tinha muita referência no mercado de quem tu queria ser. Tu olhava, eu me lembro quando eu entrei, meus pais falaram assim, pô, você 18 anos, você vai entrar no mercado imobiliário, por que tu entrar, né? Por quê? Qual é ninguém conhecia muito bem como é que era. Se imaginava que era o corretor da imobiliária aqui do bairro, não é muito inspirador, né? E agora, felizmente, a gente tem muita gente legal no mercado que tá dando a cara a tapa, homens e mulheres, e isso faz o mercado ter uma referência. Então as pessoas estão olhando e dizendo, pô, mas o mercado imobiliário é bacana, o mercado imobiliário é legal. Gente de fora do mercado está achando o mercado legal, né? Então acho que isso acaba puxando o mercado como um todo, deixando ele mais profissional, e o corretor pode olhar para si, a corretora dizer, pô, beleza, tem bastante gente fazendo, vou fazer também, porque esse movimento faz o mercado evoluir junto, né? Eu acho isso muito legal. Isso é muito legal mesmo. Isso, essa questão de ter referências dentro, né, no mercado, que acabou sendo defasado aí, né, por muito tempo, e agora isso puxa muito. Agora, só uma ressalva que eu gosto muito de falar, é só cuidado com a referência. Por quê? A gente tende a colocar a referência ali num pedestal de que não que foi fácil, mas de que foi rápido esse caminho. E não foi. Então, para hoje, essas referências estarem onde estão, então a gente entra aí com grandes corretores que vão até no Clubhouse, né? A gente já teve bastante troca que fala, por exemplo, hoje eu só dependo do tráfego orgânico, eu tenho, né, enfim, eu já acaba sendo uma marca, até tendo essa referência de falar, é fácil ele vender, é fácil ela vender. Sim. Eles já estão onde estão, mas eles só construíram isso porque um dia eles começaram, e foi construído ao longo do tempo. Então, por isso que eu falo dessa questão de um degrau de cada vez, porque é uma coisa que dedica tempo, é você entender e virar a chave, de entender que a rede social, ela é também parte do seu trabalho. Então, por exemplo, eu falo, chega num plantão, na imobiliária, pega ali uma horinha, meia horinha e ativa suas redes sociais, não como leitor, né? Não como consumidor da rede social, mas como produtor de conteúdo, entendendo que aquilo também parte do seu trabalho. Porque é uma construção diária, demanda tempo, no começo, principalmente, é difícil conciliar com o resto das tarefas que um corretor tem, que já são muitas, mas ela hoje é necessária, e como a gente falou, é mais uma ferramenta, só que é uma ferramenta que tem um potencial imenso, né? E você não vai conseguir do dia para a noite, porque às vezes as pessoas tendem a achar que, nossa, eu estou há um mês postando e não consigo resultado, porque não é assim, né? É realmente
sendo construído. Então, as referências hoje que a gente tem no mercado, que são muito boas, elas só hoje se tornaram referências porque elas começaram lá atrás e começaram aos poucos. Então, acho que isso é importante também frisar. Perfeito. Não, isso é fundamental você falar isso, porque eu vejo realmente muita gente que acaba se frustrando, né? Por achar que é mais rápido, ou né, pô, eu gravei uns vídeos aqui e não bombou, não. Mas é um processo, né? Principalmente, eu acho que o ponto que tem que tirar disso é a consistência, né? O quão consistente você está sendo. E aí você deu uma dica muito legal. Como começar ou como continuar, né? Então, antes de chegar no plantão, antes de chegar no imóvel, eu sempre digo que quando o corretor vai fazer uma visita com o cliente, né? Isso não deveria ser dito como um diferencial, mas como algo normal, mas chega antes, né? Prepara o imóvel, dá uma ajeitada e daqui a pouco produz o conteúdo ali, né? Ô, pessoal, acabei de chegar nesse imóvel aqui para mostrar. E aí tem um ponto legal que também tu falaste, que de repente não está muito seguro ainda para gravar o rosto, usa a voz, né? Filma ali os pés caminhando, né, sobre o imóvel, mostra o imóvel num olhar de cliente, né, num olhar de quem está conhecendo realmente. Então, acho que são maneiras que tu vai destravando e tu vai colocando isso na tua rotina, porque às vezes também quando a gente tenta forçar uma rotina, né, e daqui a pouco de algo que foge muito do que a gente já faz e a gente tenta forçar isso de uma maneira um pouco mais pesada, acaba não conseguindo ser consistente, né? E a consistência, ela é realmente muito importante, assim, porque e você pensar a longo prazo, né? Porque falar, não, então eu vou começar a postar. Aí você quer postar todo dia, né? Fazer vários stories, enfim, você quer fazer aí, estar sempre presente. E aí o que acontece? Em algumas semanas você desiste, porque isso foi tão difícil, tão sacrificante para você conseguir colocar na sua rotina, que você não consegue ter essa consistência. Então, começar e pensando já, começar hoje, mas pensando no longo prazo, isso faz muita diferença. Então hoje, conseguiria na minha rotina 3 vezes por semana, ter essa rotina antes de chegar no plantão, e aí assim você começa, porque você já está focando no longo prazo. E o ambiente de vendas, ele é muito dinâmico, ele não tem, eu brinco, eu faço uma programação do dia, quando chega, já atropelou, já tem um cliente que aí pede um corretor que pede auxílio. Então, tudo isso acaba demandando também tempo e sai da sua programação. Só que você tendo aquele foco de falar, não, peraí, né? Então, isso também hoje vai ser uma prioridade e isso ajuda bastante nessa consistência. Não, legal. E consistência também tem um ponto que é muito legal, que é uma das formas de conseguir ser consistente é quanto mais genuíno, quanto mais autêntico você é, né? E eu acho que conecta bem com esse aviso que você deu, que foi muito legal, de que é legal olhar as referências, é muito bacana ter, né? Porque quando eu entrei, por exemplo, as minhas referências eram os corretores americanos. Eu seguia no Instagram eles e eu passava o tempo todo olhando, às vezes os vídeos que alguns faziam, eles estavam lá em 2011, 12, eles já faziam o que a gente faz hoje, de gravar vídeo e de se posicionar. E eu olhava para eles e não tinha muito no Brasil. Agora a gente tem. Mas um dos pontos além de de entender que essa pessoa que está agora bombando, digamos assim, ela tem uma trajetória, ela tem uma jornada de um tempo. Outra coisa legal é não pensar também que você deve copiar essa pessoa, né? Você deve fazer exatamente o que ela faz. Outro dia eu estava no TikTok e eu vi um corretor fazendo inclusive a voz e o jeito do Ricardo Martins gravando o vídeo. E eu até achei que fosse o Ricardo Martins, inclusive, depois eu vi que não era. Tentando forçar, tu via que era alguma coisa imitada e forçada. E aí não é legal, né? E é uma das barreiras, inclusive, para te seguir fazendo isso ao longo do tempo, né? E o que acontece, né? Se for para ser todo mundo igual, onde se diferencia, né? E aí é que entra a gestão da marca pessoal, né? A gente tem o conceito de marca, é muito baseado nisso, né? Lá atrás, a marca foi inventada justamente para diferenciar uma coisa da outra. Então, hoje, a gente trazendo para a marca pessoal, é você fazer a gestão da sua marca pensando em como diferenciar. Só que, mas como que eu vou me diferenciar? Mais uma vez, a gente traz a questão do autoconhecimento, né? De você olhar os seus pontos e falar no que eu sou boa, no que eu gosto. Então, por exemplo, como corretor, onde que realmente é o meu diferencial? É no fechamento, é no atendimento ao cliente, é na atenção, no contar histórias. Então, tem sim esse processo, porque tem corretor que às vezes é muito mais assertivo e tem muito mais facilidade numa parte do que em outra, na captação.
de imóvel. Então, quando você entende, traz esse autoconhecimento, né? E fala assim, ó, então esse é meu diferencial. Eu vou até deixar um pouquinho mais dinâmico, eu até escrevi no capítulo que eu participei, né, do livro Segredos das Mulheres Empreendedoras do Mercado Imobiliário, eu trouxe exatamente essa análise, que é o que, na verdade, você olhar, eu trouxe a matriz SWOT, analisando o que? Os pontos internos, sou eu, Giovana, e somando com os pontos externos, que era o mercado, para realmente potencializar a minha marca. Então, pensando nisso, tipo, a Giovana, o que eu tenho de ponto forte? Tá? Então, eu sou comunicativa, eu gosto, né? Minha paixão é a comunicação, eu gosto, minha base de tudo é o marketing, tenho essa vivência no mercado imobiliário e eu tenho alguns pontos fracos que eu tenho que aprimorar. Então, por eu ser muito curiosa, enfim, estar sempre querendo saber mais de uma coisa, fazer uma coisa, eu acabava deixando muitos projetos no meio do caminho. Eu comecei a olhar para isso e comecei a trabalhar isso. Então, eu sabia que esse era o meu ponto. Então, porque era assim, eu vou começar isso e aí está de novo a consistência. Não adianta eu começar e não pensar a longo prazo. Então, como que eu conseguia começar, mas conciliando com o que eu tinha à minha volta? E aí, olhar para o mercado, né? Então, quando eu olhei para o mercado, eu entendi que eu gostava de falar com mulheres. Então, primeiro eu tinha um autoconhecimento. Então, peraí, quem que está falando para mulheres no mercado imobiliário, para corretoras de imóveis? E aí, há um ano e meio, né, atrás, não tinha aquela voz. A gente tinha a Elisa, que falava, a Elisa Tawil, que falava, levantava muito a bandeira, né, da liderança feminina, porém, ela não tinha uma comunicação só mais assim, para mulheres, né? Então, foi aí que eu vi uma oportunidade também de eu abordar e trazer a minha marca para o mercado imobiliário, falando só para as mulheres. Mas a ordem, se vocês, né, perceberem, foi de dentro para fora. Então, primeiro eu identifiquei o que eu gostava, o que eu era, o que eu não era, que eu precisava aprimorar. Na experiência que eu falei, que eu comecei a falar com a minha equipe, aquela minha falha de conexão, e aí eu entendi que eram as mulheres, aí peraí, agora eu vou olhar para o mercado, e quando eu olho para o mercado, tem um gap aí que eu consigo, né, um espaço no mercado, tem uma brechinha que eu consigo começar a me posicionar. E aí eu comecei a plantar a sementinha. Então, eu acho que é isso, é entender que o trabalho ele é de dentro para fora. Então, se você fizer o inverso, vai acontecer isso que você falou. Você vai ver as referências, você vai começar a querer fazer sempre igual, e aí você vai ter muito mais dificuldade de se destacar e de mostrar o seu potencial como, né, eu falo, como além de vitrines de imóveis. Então, eu acho que esse é o grande, o ponto aí de virada, de você entender que é de dentro para fora. Então, e esse exercício que você falou de fazer uma matriz SWOT de si mesmo, né? De elencar... Da sua marca, né? Da sua marca, né? O que eu... E até perguntando para si mesmo, assim, o nicho que eu atuo, né? O tipo de imóvel que eu vendo, os clientes que eu atendo, eles são condizentes com o que eu quero, com o que eu vivencio, eu consigo me conectar com eles da melhor forma, né? Como é que esse público que eu vendo mais se comunica, eu me comunico com eles da mesma forma. Acho que dá para fazer várias perguntas para si mesmo, né? Olhando para a sua marca e respondendo elas. E isso que você falou, pessoal que está nos ouvindo, voltem o vídeo e façam esse exercício, que é muito legal fazer isso. Isso nos desperta coisas que a gente nem não pensa às vezes, né? Porque a gente está no dia a dia na correria e acaba não pensando nisso, né? Então, sim, voltem o vídeo e façam esse exercício, que é um grande insight que já vai dar um impacto na marca de vocês. O ponto, assim, até trazendo assim, o exercício seria assim, pensar, então, os pontos fortes e os pontos fracos, né, da sua marca pessoal, e aí os fatores positivos e os fatores negativos do mercado, né? Então, você tem aí os fatores positivos, como eu falei, a brecha, né? Dei um exemplo da brecha de não ter ninguém que se posicionava na internet só para mulheres, e às vezes o fator negativo que tinha essa questão do marketing digital. Tem muita gente que levanta a bandeira do marketing digital de falar assim, nossa, vou te ensinar a vender como nunca, e às vezes acaba não trazendo essa credibilidade, né? Então eu tinha muito esse receio de não trabalhar dessa forma, mas eu analisei isso como um fator também negativo dentro do mercado, né? Então isso que é importante. Então, são 4 pontos: positivo e negativo seu, e positivo e negativo do mercado. Excelente. E aí conecta isso e é um grande norte para como a tua marca pode se posicionar, né?
Fantástico. Sim. E isso se limita, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso papo, mas uma pergunta que eu recebo também, às vezes, o pessoal fazendo isso se limita ao Instagram ou essa marca que eu crio minha em volta do mercado imobiliário, eu exploro ela de outras formas também, com outros canais? Eu, né, me respondendo, eu acho que isso é um todo, né? Essa marca, ela é tu como um todo, né? Desde até, inclusive, o teu relacionamento offline, né? A maneira como tu te expressa e como tu te comunica. Mas como é que tu isso, Giovana? Bom, é exatamente o que você falou, Jota. É um todo, né? Então, você como marca, você é um conjunto de habilidades, você é um conjunto de, enfim, de comunicação. Então, você está comunicando pelo vestir, pelo falar, pelo gestual. Então, é um conjunto de habilidades técnicas, enfim, emocionais. Você é um conjunto com marca desde que você nasceu. Talvez você ainda não tenha sua consciência disso. Quando a gente fala do digital, como eu disse, ela é um recorte desse todo. Então, eu não consigo trazer 24 horas do meu dia o tempo inteiro. Então, qual que é o recorte que importa? Qual que é o recorte que eu quero que as pessoas tenham essa percepção de mim, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, eu, Giovana, eu sou marketing de construtora, eu tenho aí várias funções no meu dia a dia, eu sou mãe, não sei o quê, mas o que eu vou levar para a minha rede social? Né? Então, o que importa? Então, eu, pelo menos, tenho alguns pilares da minha marca. Então, maternidade e carreira, empoderamento feminino. Aí eu já venho para o mercado imobiliário, que é essa questão realmente de trazer a comunicação no marketing imobiliário. Então, a peculiaridade, né, do dia a dia do corretor. Então, são aí alguns pilares de conteúdo, né, que você traz. A presença digital é um dos pilares. E aí você vai trazendo isso e construindo a sua marca no digital. Mas, como eu falei, o digital ele é um recorte do seu todo. Só que hoje, ele é um recorte que ele fala muito sobre você. Agora, não tem nada mais frustrante de você encontrar uma pessoa que é, por exemplo, do digital e você vê que ela não é aquilo que você acha que ela é. Né? Então, eu acho que esse é um grande também ponto, que é um pilar que você precisa ter muito, que é a questão da verdade. Então, ser você de verdade. Então, você está trazendo um recorte que é a sua verdade. É um recorte, mas é a sua verdade. E o porquê que eu digo isso? Até recentemente encontrei uma corretora, né, na consultora, falou, eu adoro o seu trabalho no Instagram. E ali, eu conversando com ela falou, nossa, mas você é do jeitinho que você é no digital. Porque tem que ser. Às vezes, né, você pode ser, porque, na verdade, ela já tinha uma percepção de mim mais no Instagram do que ali no presença física. Então, é isso que eu digo, que hoje a presença digital, ela é mais do que seu cartão de visita, ela diz muito mais do que você imagina. E quando a gente fala de plataformas, então, é só Instagram, vale outras redes sociais, acho que você tem que entender qual que você se identifica mais e onde também está seu público. Né? Eu acho que esse é um exercício interessante. O ideal é quanto mais melhor. Então, se você tiver essa questão do multicanais, para você vai ser maravilhoso que você vai estar trabalhando na sua marca. Porém, a gente sabe que criar conteúdo e ter essa presença digital, ela demanda tempo, demanda dedicação, estudo, né? E isso é realmente muito difícil. Então, pega uma para você focar, porque não adianta você falar, você está presente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, e você não conseguir alimentar nenhuma. Ou, por exemplo, aparecer uma vez por mês em cada uma. Então, pega uma, foca e realmente vai fazendo esse trabalho, porque depois que você estiver com aquela engrenagem girando, você vai construindo outras também. Fantástico. Bom, acho que tem bastante insight para quem está nos ouvindo já se reestruturar, né? Quem não está no digital, ou até quem está, eu acho que isso foram dicas muito legais e muito práticas, né? Porque às vezes também as pessoas acham que é tão distante produzir conteúdo, é tão distante fazer, né? Como é que eu vou gravar um vídeo? Eu tenho que comprar um drone para eu gravar um vídeo, de repente, do imóvel. Tem bastante isso, né? De achar de colocar barreiras e achar, putz, mas é muito distante de mim isso aí. E às vezes é só você pegar o seu celular, abrir a câmera e aí começar a tentar fazer alguma coisa, testar. E aí você falou algumas coisas muito legais de manda para os melhores, cria, né, os melhores amigos no Instagram, manda para eles, manda um vídeo no WhatsApp para perguntar alguma coisa em vez de mandar mensagem. Eu achei isso fantástico, que realmente vai te destravando, né? Vai te deixando mais à vontade com a câmera, né?
Excelente. É a prática que vai levar à perfeição, né? Que não existe a perfeição, ainda mais a gente, quando a gente olha, a gente nunca acha que tá perfeito. Então, eu acho que a prática realmente ela vai te ajudando a desconstruir também essa questão da perfeição e a se aprimorar, né? Então, isso também é legal. O Ricardo Martins faz isso também muito bem, né? Ele coloca vídeos deles de anos atrás e o quanto ele evoluiu. Então, eu acho que isso é muito legal, porque a evolução, na verdade, você só vai ser bom fazendo. Então, isso é importante. Perfeito, aí você até vê que ele começou isso há muito tempo, né? Ele tem canal de YouTube há não sei quantos anos já, os vídeos eram totalmente diferentes. Ele não tinha drone lá no início, ele não tinha o estabilizador do celular, então foi começando e foi fazendo, né? E hoje em dia todo mundo tem acesso ao telefone com uma boa câmera, né? Todo mundo consegue fazer algum movimento, né? Filmar o imóvel, filmar a si mesmo falando, filmar, nem que filme o pé caminhando, né? Mostrando o imóvel e falando. Então dá para começar. Claro, gosto sempre de falar, é um desafio, não é muito fácil, mas ao mesmo tempo é aquele negócio que conforme você vai fazendo, você vai melhorando, né? E é legal ver isso, né? Esse progresso que vai tendo conforme você vai se destravando e vai se posicionando. Né? E essa palavra é muito legal, posicionamento, porque eu acho que o que envolve o posicionamento, né? A marca, né? Tu te posicionando, se for genuíno, é uma coisa muito legal de tu mesmo te olhar e, pô, olha que legal a marca que eu criei, né? Olha que legal esse posicionamento. Olha as pessoas vêm falar comigo por causa disso. Eu acho que você recebe direto, né? Pessoas te chamando por causa do posicionamento, né? Como tu criou a marca para elas te enxergarem e elas te chamam por isso, né? Então, eu acho que criar isso é gratificante e é muito legal quando tu vê que as pessoas estão percebendo isso, né? Sim, e eu acho que teve muito isso, assim, né? Você pode planejar, lógico, né? A gente sempre planeja e tem um ideal de onde quer chegar. Só que você não imagina também, eu pelo menos, e olha que eu sou da área, eu sou de marketing, eu fazia todo esse projeto para clientes, mas eu nunca tinha aplicado com a minha marca, justamente por essas inseguranças. E quando eu vi o poder que a presença digital tinha de me trazer mais visibilidade, de realmente trazer muito mais conexão, aprendizado, conhecimento como um todo, eu falei, por que eu não comecei antes? Então, eu acho que dá muito esse sentimento, né? Porque a gente não imagina. Então, você não imagina, às vezes, o poder que você tem. Não digo, eu acho que de fazer a diferença na vida de outras pessoas e de que outras pessoas também façam na sua, né? Então, se eu estou por aqui, justamente a conexão digital que me proporcionou isso. Essa presença digital, esse posicionamento. E mais uma vez, eu deixo isso de reflexão. E se você for só vitrine de imóveis, como que você vai fazer essas conexões? Como você vai mostrar o seu diferencial para ser escolhida pelo seu cliente, para ser indicada pelos seus parceiros, para você realmente conseguir somar, né, com outras pessoas. Então, eu acho que isso é um ponto que é muito importante pensar e é muito importante ir para a prática mesmo, né? E pensando já nessa questão de começar, né? É um passo de cada vez. Não adianta falar que, olha, vou conseguir já tudo isso. Não. Vai devagar e sempre, que a constância realmente é tudo. Fantástico. Bom, você deixou a reflexão final aqui já pra gente, que eu acho que faz todo mundo realmente pensar e olhar para si, né, mais fácil, olha para o seu Instagram, ver se realmente seu Instagram é uma vitrine, né, de imóvel ou se realmente você está se posicionando ali. E com essa reflexão aí também, acho que a gente vai se encaminhando. Tem bastante coisa muito bacana que a gente conversou aqui. Giovana, muito obrigado pela participação, tá? E como você bem falou, pelo fato do seu posicionamento, eu acabei te encontrando nas redes sociais, aí um amigo em comum nosso nos conectou para a gente ter esse bate-papo, já tinha participado de algumas conversas, você estava ali no Clubhouse também, e tá aí a prova, né, de como quando a gente vai se posicionando, a gente vai se conectando com mais pessoas, né? Então, te agradeço, muito obrigado por fazer parte dessa semana de conteúdo do Mercado Imobiliário por Elas aqui. Tenho certeza que todas as corretoras e profissionais do mercado imobiliário que estão nos ouvindo gostaram muito e retiraram bastante insight. E, pessoal, acompanha a Giovana lá no Insta dela, depois passa o arroba aí pro pessoal, Giovana, e chama ela lá, tira uma fotinha nossa aqui, quando você estiver assistindo, posta lá no seu Instagram, depois a gente faz aquele sorriso congelado, tá? No final. Tirar uma foto eu ia nossa falar aí. isso, eu já vou tirar a minha fotinha aqui. Mas obrigada, Jota, obrigada pelo convite, obrigada por poder também proporcionar esse momento com a sua comunidade. Meu arroba é Gicarrilho, lá no Instagram.
E eu sempre falo que vamos juntos, porque realmente desconstruindo, caminhando juntos, um passo de cada vez, que a gente vai longe, né? Então, vamos juntos e obrigada mais uma vez. Quem tiver dúvida, quem vai estar fazendo os exercícios também me chama lá no direct, que eu vou contribuindo e ir somando aí nessa jornada de vocês. Show. Vamos botar a cara a tapa todo mundo junto, né? Show de É bola. isso aí. Galera, E, bom, agora a gente vai seguir essa nossa semana, esse aqui é o nosso primeiro, então só para vocês verem o nível dessa semana que a gente vai ter de conteúdo, que o primeiro já foi fantástico. Giovana, muito obrigado a todos que estiveram com a gente aí, e vamos pro próximo, vamos botar a cara a tapa junto, né? vamos lá, pessoal.